Vamos lá, vamos finalizar. Agora ficou muito alto, não? Tá bom? Tranquilo aqui? Tá. Beleza. Vamos lá. Fecha a porta aí. Vamos começar. Finalmente, né? Finalmente acabamos. Ufa! Acabamos. Eita. Vê só. Vamos lá, né? Vamos seguir na lógica. Já trabalhamos o primeiro período, trabalhamos o segundo período, trabalhamos o terceiro. Não é isso? Período 1, período 2, período 3 já estão na conta, já estão prontos. Né? Mas foi desde cedo, né, Rafael? Desde cedo, de 5h30 da manhã, na luta aqui. Complicado. Hoje foram muitos problemas. Mas semana que vem a gente evita isso. Tá? Então já entreguei isso aqui, entreguei isso, entreguei isto. Falta o nosso tão querido P4. Tá? E o P4, o período 4, segue a mesma, Rafael, segue a mesma, meu aluno, segue a mesma lógica, né? Continuidade, continuar o que a gente estava fazendo. Tá? E aí eu fiz o que nós já havíamos combinado. Apresentei duas possibilidades, não apresentei três porque não cabia, tá? Duas possibilidades. E a minha pergunta é, qual dessas possibilidades você finalizaria, porque o PO, que o meu P4 vai iniciar a partir daqui, né? Desse ponto. Como eu não tenho espaço, ele vai iniciar aqui do lado. Não é isso? Ó, o slide já está pronto. Assim que eu finalizar, eu vou dar umas modificações, assim, alguns detalhes, e mando para vocês daqui a pouco, tá bom? Beleza. Então, vê. Então, eu preciso aqui concluir o meu raciocínio. Isso aqui é uma conclusão do desenvolvimento. Eu acho interessante a conclusão do desenvolvimento por um detalhe, tá? E aí é uma dica importante demais. Lá em cima, vocês não esqueçam que tudo começou na ideia, tá? Eu vou até anotar a ideia aqui em cima. A ideia fala em naturalizar, olha a ideia, fala em naturalizar nesse cenário, naturalizar nesse cenário, está aqui anotado. A ideia de que o sexo frágil, a ideia de que o sexo frágil é um fundamento oriundo do preconceito. É um fundamento, Rafael, oriundo do preconceito. Qual é a dica que eu deixo para os meus alunos? Nessa breve conclusão do desenvolvimento. Após todo desenrolar da ideia, eu tenho uma preferência, existem outras preferências. Ao longo do curso eu vou explicando a vocês todas as possibilidades. Uma das preferências que eu tenho para fechar o meu quarto período é rememorar ao corretor de que em nenhum momento eu perdi o fio da meada. Eu estou defendendo uma ideia. A naturalizar. Porque a ideia de que sexo frágil nasceu no preconceito. Eu quero naturalizar isso. Entendeu? Que é um preconceito essa ideia. Eu quero naturalizar o tamanho do preconceito. Entenda, para não ficar ambíguo. Não vai ficar ambígua a frase. Eu quero naturalizar, que as pessoas percebam o quanto tem de preconceituoso a expressão sexo frágil. Tá? Eu quero que as pessoas percebam que não existe sexo frágil.
Não existe essa expressão. Isso é uma expressão oriunda do preconceito. Então, para não ter problema de o corretor perceber que eu não fugi em nenhum momento da minha ideia, porque existe também fuga à ideia, parcial e total, eu prefiro fazer uma leve retomada ao centro das discussões. Então, quando eu disse assim, ó, dessa forma, após, professor, o senhor não colocou nenhuma observação, turma, olha, presta atenção, não coloquei nenhuma observação, porque essa aula, sabe, Rafael, essa aula já foi dada toda anotada. Está tudo anotado nas aulas 3, 2, o que é que você tem que fazer aqui, aqui, aqui e aqui. Tudo. Então hoje foi apenas mostrando na prática como fazer e um pouquinho de como não fazer. Ok? Então tem aí, ó. Dessa forma, deixa eu ler todo o texto, né? Cabe a princípio da notoriedade da sociedade que a concepção de que a mulher presumidamente está alinhada à fragilidade é derivada de um pensamento excludente. Perfeito. Isso porque a sociedade brasileira patriarcalista e a condição de inferioridade à mulher estão estritamente ligadas à formação da identidade sociocultural do Brasil colônia, trazendo para o século XXI ainda traço misógino e redutor da condição feminina. Como uma evidência dessa subordinação, tem-se as ordenações filipinas. Na colônia, nas ordenações filipinas, lei oficial na colônia durante o governo espanhol de Filipe IV de Habsburgo, a qual previa o direito legal do esposo matar a mulher em caso de desconfiança matrimonial. Percebeu? Eu estou tentando provar que o preconceito nasceu lá atrás. Então agora, para finalizar o meu último período, eu gosto de dar uma retomada de leve à minha ideia. Aí eu dei duas opções. A primeira foi, dessa forma, após tantos séculos de negação da expressividade, né? Após tantos séculos, porque eu estou falando de todo o período colonial, né? É isso? Naturalizar o respeito. Naturalizar o respeito. O respeito à mulher é uma questão necessária. Ou necessário, o respeito. Naturalizar o respeito às milhares de Clarice Lispector. Eu coloquei milhares de Clarice Lispector como sinônimo de mulher. Tá? Apenas uma mulher. Há milhares de Clarice Lispector. Você poderia ter colocado aqui a milhares de Marias. Tá? Eu peguei uma autora só para fazer uma relação. Só isso. Milhares de Clarice Lispector no Brasil representa reconhecimento do valor daquela heroína. Ó. Naturalizar o respeito às milhares de Clarice Lispector no Brasil representa reconhecimento do valor daquela heroína. Daquela heroína não se refere a Clarice Lispector. Eu estou me referindo daquela heroína. Qual é a heroína? Daquela mulher que sofreu durante o Brasil colônia as crueldades daquela sociedade. Então eu estou chamando-a de heroína, tá? Se você quiser deixar claro aqui, você pode colocar um parênteses aqui e colocar mulher colonial. Mulher colonial. Se você tiver na dúvida se o corretor vai entender ou não, abre um parênteses, um travessão, um parênteses, uma travessão e apresenta esse detalhe e pontue. Não é isso? Pronto. Segunda possibilidade. Dessa forma, entende-se que a conquista da igualdade entre homens e mulheres no Brasil representa a devolução de um direito que jamais poderia ser negado. Muito bom isso aqui, o que está em azul, muito bom, mas não segue na mesma linha de raciocínio que eu quero, entende? Não tem problema isso aqui, para outro desenvolvimento.
para esta linha de raciocínio, essa costura, essa construção não é uma construção coerente com os meus argumentos. Então, se não é coerente com os meus argumentos, Rafael, o que é que eu faço? Eu anulo essa possibilidade e deixo a única possibilidade que é mais conveniente para o meu texto. Entende? Então foi isso. Eu queria deixar registrado o passo a passo, a construção do desenvolvimento. Esse é o desenvolvimento explicativo, né, um dos mais importantes do Brasil. E eu queria que você enxergasse esse passo a passo, porque uma coisa é eu ficar teorizando, dizendo, coloque isso no primeiro período, coloque isso no segundo período. Uma outra coisa completamente diferente é fazer a redação. Essa redação eu fiz agora pela manhã, esse desenvolvimento, e organizei todos esses procedimentos. Por isso que demorou um pouco. Mas para você enxergar todo esse passo a passo, tá? Desde o primeiro passo, lá na introdução, na apresentação da ideia, até o último passo do meu desenvolvimento. E para finalizar, turma, por favor, prestem mais atenção nestes elementos de coesão. Quando a gente finaliza um período, eu finalizei o período aqui. Não esquece da coesão, concatenação dos períodos. Veja, aqui, como evidência dessa subordinação. Quando eu digo dessa, é um pronome anafórico, retoma o meu gancho, tá? Da mesma forma que quando eu digo isso, porque eu vou explicar o meu período 1. Cuidado com essa costura, principalmente essa costura aqui, essa coesão entre períodos. Existe a coesão interna, que é uma coesão que acontece dentro do período, como aqui, por exemplo, aqui, dentro do período, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo, com certeza eu tenho, só um minutinho. A qual, deixa eu ver se eu encontro uma qual aqui. Aqui, essa daqui. A qual, como evidência dessa subordinação, tem-se as ordenações filipinas, lei oficial da colônia durante o governo espanhol de Filipe IV de Habsburgo. Essa qual previa retoma a lei. Então é uma coesão que acontece dentro do período, tá? Existe a coesão que acontece entre os períodos, existe a coesão que acontece intra-períodos e existe a coesão externa que acontece entre parágrafos e às vezes entre o título, se você o tiver. Então, turma, por hoje é isso. Espero muito que você tenha, entendido a lógica do sistema. Não vai ser a última vez que eu vou escrever o texto para vocês, essa é apenas a primeira. E toda vez que a gente fizer o texto, eu vou explicar passo a passo o que você tem que produzir, tá ok? Então vou ficar por aqui, realmente foi cansativo essa semana, esse final de semana, mas dever cumprido, entreguei atrasado, mas está na mão, está aí com vocês, assistam, estudem, independentemente de quando vai ser o Enem. Nossa obrigação não é se preocupar com a data do Enem. A nossa obrigação é estudar. Só isso. Por favor, estudem. Assistam. Tá? Não fique limitado à minha correção. A correção. Assistam todos os vídeos. Todos os vídeos. Beijão. Tchau. E a gente se vê. Não, Rafa?